Sou William Travassos, Brown está de folga nesse período de tabela especial, volta na semana que vem, Fernão também está de folga, eu estou então com o Telhada, Paulo Figueiredo, José Maria Trindade, e em destaque agora a Câmara dos Deputados concluiu a votação em segundo turno da PEC Fura-Teto, que permite Lula a deixar de fora do teto de gastos 145 bilhões de reais do orçamento de 2023 para bancar despesas como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular, entre outros. O texto foi aprovado por 331 votos favoráveis e 163 contrários. O José Maria Trindade, a oposição fez barulho? William, esta votação da PEC, ela não é exatamente o quadro ali da base de Lula, né? Muito boa noite de novo aqui na TV, boa noite a você, William, boa noite aos colegas aqui de bancada e boa noite a você que está acompanhando aqui os Pingos nos Is. Esta é uma emenda à Constituição, desmoralizaram a emenda à Constituição. A ideia do Constituinte é de que uma emenda fosse uma situação tão importante que fosse muito difícil. E nós já estamos com mais de 134 emendas aprovadas à Constituição de 88. 134 emendas, promulgações, para se ter uma ideia. E essa emenda, ela prevê a possibilidade de uma abertura de teto, ou seja, autorização para gastar, e inclui a novidade, ela incorpora parte do orçamento secreto que foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Então, agora a ideia é colocar, né, no corpo da Constituição, parte do orçamento secreto. O orçamento secreto ficava em 20 bilhões, analisados ali pelos presidentes da Câmara e Senado, e que distribuíam para os amigos. Agora vai essa parte da emenda, né, para as emendas impositivas, obrigatórias, ou seja, festa no bolso dos deputados e senadores. É por isso que conseguiu essa maioria. A articulação do futuro governo foi no sentido de conseguir alguns partidos e tal, mas é o Congresso velho negociando com o governo novo. Os novos deputados e senadores só tomam posse em fevereiro, 1º de fevereiro. Mas, de qualquer maneira, foi um bom teste saber onde estão os partidos políticos, o que pensam, né? Para se ter uma ideia, o PL teve 10 deputados que votaram a favor, contra a indicação do partido e a favor da emenda fura-teto. Ela era a ideia de 4 anos, mas ficou em 2 e agora um ano. Só um ano de vigência, né? Esse é o resultado aí, a cara deste Congresso Nacional. Esperamos, William, que a partir de fevereiro a coisa mude, pelo menos um pouco, né? Bom, e aí você pega, digita lá, Constituição de 1988, Telhada. Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi redigida durante os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1987, formada após a ditadura. A Constituição de 1988 foi escrita após o final da ditadura militar e determinou os direitos e obrigações dos cidadãos e dos entes políticos do nosso país, ou seja, homens livres de bons costumes sentam, traçam o nosso futuro e agora estão reinventando a roda com a tal das emendas e vamos colocando aí esses retalhos para adaptar ao meu interesse? Ou perdão, o interesse do político. O meu interesse que você fala do político, né? Bom, William, é o seguinte, a Constituição de 88, no meu entendimento, ela tem muitas falhas, né? Tanto tem muitas falhas que ela virou uma coxa de retalhos. Na realidade, nós estamos em tempo de promulgar uma nova Constituição, que, aliás, é normal dentro da história de um país como o Brasil. Nós já tivemos várias Constituições e desde a Constituição de 88 nós tivemos vários problemas, principalmente no caso referente à segurança pública, porque a segurança chamada de segurança cidadã, no meu entendimento, eu pergunto para que tipo de cidadão que ela é feita, porque ela só facilitou a vida de quem não tem jeito no Brasil, de quem não cumpre a lei, de quem faz coisa errada. E tem tanto tá aí que você vê que o próprio judiciário hoje parou de cumprir a Constituição, age ao arrepio da Constituição e nada é feito, né? Então eu acho que está na hora da gente rever essa Constituição que permite um grande movimento que não é previsto numa pessoa que tem um pensamento conservador, que tem um pensamento correto. A Constituição permite que muitas coisas sejam feitas dentro da lei que, para o nosso entendimento, não seria possível. Então, está na hora de rever essa Constituição. Outra coisa, eu não sei se você observou aqui, 331 deputados votaram sim, 163
foram não, é isso, né? Sim. Dá um total de 494. Quer dizer que 19 deputados somente ou faltaram ou não votaram, o que é um número insignificante. Então você vê que a casa está movimentada. Eu estava achando que não teria muita gente, mas eu acho que o Trindade até pode confirmar para a gente depois se foi feita a votação novamente pelo telefone, né? O que facilita um resultado tão alto assim, porque eu tenho certeza que se fosse necessária a permanência ou a presença dos deputados no plenário, eu não sei se eles teriam conseguido esse número de 331 votos a favor. Então isso é mais uma jogada do Sim. presidente da casa, que ele faz o meio remoto que a gente chama, que permite que se consiga assim um número tão fácil de aprovação. Mas pelo que eu entendi, o Zé Maria Trindade, você já falou uma vez, o negócio aí é grana. Ou seja, ninguém vai ficar de fora de uma decisão tão importante como essa, né? Até porque foi o que você falou. Explica pra gente aquele detalhe dos 10 bilhões de reais que foram distribuídos. Pois é. Havia ali quem queria fazer um jogo político e votar contra. Mas teve aquela história, vai que, né? Vai que a gente vote contra para fazer um painel e aí a emenda seja derrotada. Aí eles ficariam sem o dinheiro. É o seguinte, o orçamento ficou com a sobra de 19 bilhões, quase 20 bilhões. Sobra no orçamento. Aí eles se reuniram durante 12 horas para dividir um butim para onde vai esse dinheiro. Isso porque o Supremo disse que a emenda, que é o orçamento secreto, era inconstitucional por não ser transparente, né? E aí estudaram, avaliaram e tal. Os emissários de Lula foram 2 vezes na casa do presidente da Câmara para discutir esse assunto. E aí dividiram, meio a meio, uma rachadinha. 10 bilhões vão para as emendas parlamentares impositivas. Então, os deputados já tinham uma grande arma, que é a emenda parlamentar impositiva. De repente, caiu do céu mais 10 bilhões de reais. Praticamente dobrou o valor das emendas parlamentares. Aí, meu amigo, é muita vantagem, é mel, é abelha no mel, né? E tem muita gente aí que está no fim de mandato, meses. É esse pessoal que vai decidir para onde vão os 10 bilhões. E aí é o seguinte, eu vou ser justo. Alguns mandam dinheiro para interesse eleitoral, ganhar votos, obras nos municípios, nos estados. Mas alguns administram isso aí com dinheiro e com porcentagem. E aí é o interesse da empreiteira, é interesse de quem produz a obra, e é para lá que eles mandam o dinheiro e que recebem o porcento, William. Pra você ter uma ideia, mas é assim mesmo, né? O que é preciso é a população fazer esse filtro. Mas então, o que incomoda, e eu vou ser muito sincero, Telhado, a provocação é para você, é assim, o Senado já abriu uma sessão, já está esperando. Então, assim, foi tudo organizado, é orquestrado, isso é preparado para dar vantagem a quem está assumindo de ter um cheque em branco na mão. O fato é esse, poder fazer o que quer. William, é o seguinte, eu sou um deputado, eu sempre trabalhei com o meu salário, tá? Eu recebo as emendas que eu recebi como vereador e como deputado estadual, todas foram repassadas para municípios, para empresas, para instituições, principalmente instituições de saúde, para que fizessem uso daquele dinheiro público da melhor maneira possível em prol da população. Principalmente, a gente ouve falar muito de pessoas que fazem usos de emendas em construtoras, empresas que normalmente existe algum retorno. Eu não sei, porque a gente que é honesto, a gente não faz isso, você acaba ficando à margem dessa situação, você acaba agindo nos bastidores. Então, ouvir muita coisa a gente ouve. Só que isso, no meu entendimento, é bem claro, é crime. O deputado que faz isso, ele comete um crime. Então, se houver qualquer suspeita ou se houver qualquer indício de algum deputado fazendo isso, ele tinha que ser incriminado e responder por isso criminalmente. Mas o que a gente não entende é isso mesmo, essas coisas são feitas de uma maneira que favorece a situação. Esses tantos milhões que estão vindo a mais aí, além da emenda impositiva que já viria, ele tem que ser fiscalizado e controlado até o último centavo. Agora, se o próprio sistema
permite que não haja esse controle, fica difícil. É o que nós vimos em governos passados do próprio PT, onde se estoura a Lava Jato, onde se envolve Petrobras, onde se envolve Odebrecht, onde se envolve inúmeras empresas construtoras aí, e a história já foi contada aqui no Brasil. Agora, é isso que a gente fala toda hora. A gente está reclamando de uma coisa que já foi cantada na campanha. São os mesmos autores daqueles problemas passados. Eles mesmos já retornaram. E retornaram agora como homens livres. E pior, homens limpos. Porque as condenações que havia sobre eles caíram. As denúncias que haviam sobre eles foram deixadas de lado, os processos foram extintos. Então, o próprio sistema permite isso. E como o próprio Trindade falou, os deputados que trabalham ali no fio da navalha corretamente, ele acaba nem sendo lembrado por isso. Porque, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas votaram pensando no churrasquinho no final de semana e não no crescimento do Brasil. Muitas pessoas votaram pensando em um retorno para si mesmo. Esse é o problema. Esse cidadão, esse político que faz esse tipo de coisa, ele é reflexo da pessoa que votou nele. Porque as histórias são conhecidas, as pessoas são conhecidas. Nós temos deputado aí com dinheiro na cueca, com assessor, nós temos deputados processados inúmeras vezes por corrupção, por lavagem, enfim, uma série de procedimentos irregulares. E essas pessoas continuam deputados e senadores. O que se esperar de uma pessoa que tem um passado desse? Nada de novo. Então não há como se dizer que nós estamos surpresos por causa disso. Surpreso eu estaria se o processo tivesse sido rejeitado, se essa PEC tivesse sido rejeitada, porque as pessoas falaram, não basta, daqui para frente nós vamos fazer a coisa correta. Se as emendas impositivas são 15 milhões, isso basta para cada deputado, mas não, são as emendas impositivas, aí vem emendas voluntárias, vem mais não sei o quê, vem mais cargos e acaba virando esse balaio de gato que nós estamos vendo. Então, mas, gente, o Zé Maria Trindade, o que a gente fica olhando assim, o Lula ainda não assumiu, mas já conseguiu aprovar 145 bilhões fora do teto para 2023. Imagine o momento em que ele tomar posse. O que nós podemos esperar para 2024, José Maria Trindade? Pois é. Olha, o poder se faz através do próprio poder, né? Ou a expectativa de poder. É daí que nascem aí esses apoios, é daí que nasce o verdadeiro poder. E isso às vezes extrapola até o próprio cargo. Eu estou acostumado aqui, William, a ver, por exemplo, grandes cargos que são ocupados por pessoas menores e que fica uma atividade devagar, escondida, sem brilho, quando tudo dá certo. E vejo também alguns cargos pequenos ocupados por pessoas grandes, muito maiores do que o cargo. Então isso aí é apenas uma explicação do que significa o poder. Qual é a diferença? É quando a pessoa mostra que tem poder, a pessoa que decide. Para exemplificar, eu vou te mostrar aqui uma experiência que eu tive. Na CPI do orçamento, né, aquela presidida por Jarbas Passarinho, uma CPI importante, na época do Collor de Mello, né, que deu no impeachment de Collor, Antônio Hermílio de Moraes era o maior empresário do país, um empresário muito respeitado, inclusive. E ele foi prestar depoimento no plenário de uma CPI, acusação de lidar com PC Farias, que era o caixa do governo e que fazia a centralização de todo o roubo, né? E, num determinado momento, o Jarbas Passarinho, que era um militar da reserva, foi ministro da área do governo militar e depois senador da República, eleito pelo estado do Pará. Ele ficou indignado e perguntou para Antônio Hermílio de Moraes: como o senhor, um empresário tão grande, tão reconhecido aqui no Brasil, em vez de falar com o presidente da República, Fernando Collor de Mello, vai falar com PC Farias, aquele que comprou um avião, um morcego negro, né? Que ele não tem nenhum cargo no governo, mas ele demonstrava poder. Antônio Hermílio de Moraes explicou: senador, se o senhor vai ao Palácio do Planalto resolver um problema
e quando entra no elevador, o assessorista diz: o que o senhor vai fazer aí no palácio? Eu vou resolver esse problema. E o assessorista diz: me dá aí que eu resolvo. Aí disse o Antônio Hermílio de Moraes na CPI: da próxima vez eu vou procurar o assessorista e não o presidente da República. Ou seja, o poder anda por onde resolve, né? Então, esta é a realidade. O que está acontecendo? Lula já está exalando esse poder. Ele está formando um ministério. Ali no Congresso Nacional estão vários deputados que não foram reeleitos e estarão desempregados, inclusive Simone Tebet. E isso é uma demonstração de poder. E juntou aí mais um assunto interessante a esse processo, que é essa distribuição de 10 bilhões. Ninguém joga dinheiro pela janela por aqui. Se diz que o mais bobo do Congresso Nacional é o primeiro suplente, William. Então, esta é a história desta maioria que, repito, do Congresso velho. O novo chega em fevereiro. E esse novo, Telhado, a gente quando vem analisando, eu queria agradecer todos os comentários agora no YouTube dos senhores que estão mandando. Participem e aproveitem para dar um like, porque a gente está vendo uma população revoltada. Inclusive, eles falam o seguinte: será que essa pessoa que hoje votou, né, na esquerda, pensando no churrasquinho, ela tem essa consciência do que ela fez ou do que ela vai enfrentar? E o pior, ouvindo o que o Zé falou, quem é o lobista que está movimentando toda essa aí? Ele vem de que categoria para poder movimentar toda essa situação? Porque ele tem interesse na distribuição dessa verba. Você está perguntando isso para mim? Sim. William, eu tenho um ponto de vista, não pode ser talvez não seja um ponto de vista agradável, né? Muitas pessoas talvez não gostam de ouvir. A gente fala da pessoa que votou por causa do churrasquinho no final de semana. Eu insisto em dizer que essa pessoa que votou no PT, que votou no churrasquinho de final de semana, aliás, muitos empresários e bancários votaram também no PT, não foi só o que queria o churrasquinho não, né? A gente fala do cidadão que lá está pensando no churrasquinho, mas muita gente interessada em outras coisas, em grandes negócios, votaram no PT também. Mas eu digo que o maior responsável por isso não são essas pessoas. Teoricamente, segundo o TSE, aí foram 60 milhões de pessoas que votaram no Lula. Mas o problema não são esses 60 milhões. Eu torno a repetir, são 37 milhões e 900 mil pessoas que se omitiram. Essas 37, entre abstenção, voto nulo e voto em branco. Essas 37 milhões e 900 mil pessoas que se omitiram, eu repito, não são da esquerda. Não iriam votar no Lula. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque em 10 anos de política, que eu estou há 10 anos na política, eu aprendi com a esquerda o seguinte: eles são unidos. Eles têm um ideal, que seja ideologia, seja o que for, que eu não concordo com a ideologia deles, mas eles têm. Lá o Lula condenado em segunda instância, que todo mundo falava, ninguém larga a mão, é mentira, é golpe, é ideologia, eles vão até o fim. Agora, o pessoal que pensa como a gente, que gosta das coisas certas, infelizmente não se apresenta. 38 milhões de pessoas praticamente se omitiram nessa última eleição do dia 30 de outubro e o resultado é esse. Se fossem mais 2 dessas 38 milhões, se 5 milhões deles tivessem votado, eu tenho certeza que o Bolsonaro teria sido eleito. Mas não, então a responsabilidade de tudo isso, é lógico que nós vamos culpar o Lula, vamos culpar o PT, que nós vamos culpar os deputados que estão lá, esses deputados também, lembre-se, eleitos pelo povo. Os 38 milhões são responsáveis pela situação que o Brasil está passando. Mas essa é uma maneira de querer isentar. Eu não estou querendo isentar a culpa de ninguém. Eu falo o seguinte: nós brasileiros, cada um de nós é responsável por tudo que está acontecendo no Brasil. Porque quando a gente vê uma coisa errada, a gente sempre procura achar um bode expiatório, a gente sempre procura colocar a culpa em alguém. E quando a gente fala que a culpa é da população, não em âmbito geral, mas a população do modo genérico, que deixou de tomar uma atitude, as pessoas ficam revoltadas. Isso é desculpa esfarrapada. Não é, meus amigos. 37 milhões e 900 mil pessoas não votaram. Eu vou bater nessa tecla nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos, nós temos que entender que as pessoas que não se apresentam, os isentões, são responsáveis pela falência do país. Então,